Vamos começar mais uma vez nosso estudo abençoado. Respire fundo, enche seu peito de ar e solta. Feche seus olhos. Traga o seu pensamento, sua concentração para o momento presente. Deixe suas preocupações da rotina do dia a dia, do trabalho, de casa, para fora do portão, para que você se concentre totalmente no aqui e no agora, para absorver ao máximo tanto os ensinamentos que vamos ter aqui, as trocas de informações, e para que possamos também nos sintonizar com a espiritualidade, que sempre está aqui nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos absorver ao máximo todos os ensinamentos que iremos compartilhar e que estamos compartilhando. Respire fundo, acione agora no seu coração a gratidão. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa noite abençoada. Traga a gratidão, agradeça. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez poder estar aqui aprendendo contigo. Isso. Muito bem. Com o pensamento elevado em Cristo, nós então oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês são alunos muito aplicados e vocês fizeram atividade durante a semana. Claro, por isso que você pegava atividade. É o seguinte, eu posso falar o meu? Pode falar. Porque o que eu senti aí é o seguinte, isso aí é o nosso dia a dia. Você tem a sensação de que é seu e de que não é. É simples. É só você tomar uma conta. Eu tenho certas sensações que eu já sei que não é minha. Só que tem gente, Marcelo, que ainda não consegue fazer essa separação. Eu já estou conseguindo. Quem já está tentando exercitar já consegue perceber. Mas por que irradiação? Porque na hora da irradiação você vai concentrar, você amplia a sua capacidade mental, aumenta. E aí você consegue ter um poder de concentração maior e consegue perceber com mais facilidade se aquele pensamento aí, você vai voltando no seu dia, eu acordei, eu fiz isso, fui para o trabalho, fiz isso, no almoço. Aí você vai fazendo a retrospectiva do dia e ali você vai percebendo o que você pensou, alguém falou alguma coisa com você, qual foi a sua reação, e era para tentar identificar isso. Quais os pensamentos eram meus, quais não eram, e como eu me senti. E tinha uma dica que falava assim: se você está na dúvida, pega um pensamento X. Ficou na dúvida, será que isso aqui era meu? Aí você imagina assim: eu, em sã consciência, faria isso. Eu tranquilo, consciência tranquila, calmo, sem estar assim, estressado ou agitado, eu faria assim. Então, se não, provavelmente pode ser que seja um pensamento sugerido, tá? Gente, vocês todos aqui, quem que consegue perceber? Você que é que percebe? Ninguém consegue perceber quando está sendo influenciado durante o dia. Porra, hoje eu percebe? senti umas 4, 5 Às vezes eu não percebo, só em alguns momentos. Alguns momentos? Eu estou junto com a Adriana. Algumas vezes, mas na maioria das vezes não percebo. Eu também, só alguns momentos. Ainda mais você tendo a tesão, eu estou passando.
isso aí, esse exercício aí, eu acho que aconteceu comigo hoje várias vezes no dia. Várias vezes. Porque a gente já está no estudo nosso. De cedo a gente já faz radiação no estudo. Então já começa mais a prestar atenção para poder manter a vibração, a sintonia, né? Para não cair nem nada. Aí o que acontece? Essa noite, eu fiquei a noite inteira brigando com o obsessor do Thiago. Gente, eu estava dormindo. Mas eu fiquei brigando com ele a noite inteira. Eu conversando com ele, debatendo com ele a noite inteira, ele brigando comigo. Porque ele começou a voltar uns pensamentos na minha cabeça, eu sabia que não era meu. Eu meio que despertei dormindo, eu despertei, mas continuei quieta, serena no meu canto. E eu comecei a conversar com ele mentalmente, fazer o esclarecimento com ele, entendeu? E comecei a pedir para a espiritualidade vir buscar e tratar ele e levar ele. Então, assim, depois eu fiz uma irradiação, entendeu? Então, assim, isso já é uma coisa que é natural, porque eu já sei perceber muito bem quando é e quando não é. Quando sou eu, quando não sou eu. Aí, isso aí já está bem natural, assim, da minha parte, pelo menos, está bem natural. Então, acho que a gente já... Então, mas é o que eu falei com o Marcelo. Às vezes você está num nível que você já consegue. Você viu, você perguntou, só a Patrícia e a Cris, que falaram que tem a consciência assim, exata, assim. Então, eu acho que a gente precisa exercitar isso mais. É comum a gente ser influenciado por espíritos de baixa vibração, é mais comum do que os espíritos de alta vibração? Ou depende da nossa sintonia? Tudo depende da sintonia. Mas faz uma análise aí se você não pensa mais negativo que positivo. Portanto, a resposta seria sim. Eu acredito que a gente dá mais importância para os espíritos de baixa vibração. A gente tem essa cultura de enaltecer o negativo o tempo inteiro. Agora que a gente está começando a aprender a trabalhar o positivismo. Inclusive, o exercício da irradiação, ele é muito mais poderoso do que vocês imaginam. Porque além de você buscar um reequilíbrio interno, você com você mesmo, você já está buscando mudar, virar essa chavinha através da irradiação para sintonizar com coisas mais positivas. Mas você aí, começa de dentro para fora. Mas aí igual ela perguntou ali, o espírito inferior, a tendência é atacar mais a gente. Mas a espiritualidade também deixa para a gente ver o que a gente vai fazer. Lógico, livre-arbítrio. A gente vai agir como? Eles deixam. Lógico. Ele não vai ficar, faz isso, não faz, não, eles estão deixando. É lógico. É onde a gente vai sentindo, é o que eu te falei ontem, que eu estou tendo umas sensações diferentes de mim. Bem diferente. Tá florando, filho. E eu estou percebendo a cada dia o quanto eu estou conseguindo perceber mais facilmente isso. Só que eu ainda não consigo, eu não tenho a pretensão de falar para vocês aqui, não. Eu sei 100% o que é meu e o que não é. Não. É muito difícil isso. Já teve dia do Wellington sair para trabalhar e vir assim na minha cabeça. Tomara que não volte mais. Eu falei, não, esse pensamento não é meu. Eu não estava pensando nisso. Eu acabei de desejar para ele um bom dia, que ele vai bem, está tudo bem, e a gente está bem. Por que você está falando isso para mim? Ou então, a hora que está dando a hora dele chegar, você está achando que você vai ficar desse jeito que você está? Aí eu falo, meu Deus, eu estou ótima, não vou melhorar. Aí eu vou música. O pensamento, não é que tem alguém falando, não é que eu estou escutando um espírito. Mas é o pensamento que é diferente. E que assim, eu tô de boa, de repente vem aquela raiva, aquela ódio. Nossa, não acredito que vai chegar. Viu, Patrícia? A gente fica, a maior parte do tempo a gente pensa, né, cara? Imagina, você tá no seu dia a dia do trabalho, aí é pressão. Aí quem é que trabalha de empregado, é para patrão, não sei o quê. Quem é que trabalha por conta, é cliente. Quer dizer, todo mundo passa por pressões todos os dias, né? Um momento ou outro você vai ficar chateado, irritado com alguma coisa, estressado com alguma coisa, aí abriu a porta. Abriu a porta. E outra coisa, pegando um gancho nisso, presta atenção, o quanto
gente tem muito mais facilidade de se irritar do que sair da irritação. Sim, para ficar irritado, pressionado, estressado é assim, ó, pronto, já fiquei nervoso. Agora, para sair do nervosismo, ó, é uma luta. E isso prova o quanto a gente ainda está numa vibração muito baixa. A gente ainda é uma frequência baixa. Quando a gente está falando que a gente é mais negativo que positivo, também não significa que a gente não esteja recebendo os positivos. Estamos sim. Só que na maioria das vezes, na maioria, não todas, a gente está propenso a ouvir os negativos, porque a gente está numa frequência mais baixa. Vou mostrar um negócio para vocês, que a gente fez na aula passada, para vocês que não viram, que a gente falou da fusão fluídica. A questão da conexão mediúnica do espírito com o médium e como é feita a fusão fluídica, ou seja, os dois fluidos se fundem, se conectam, se misturam. Suponhamos que essa mulher seja um espírito. Ela emana seu pensamento fluidicamente e o cérebro, o médium aqui, como se tivesse um raio-x, recebe o fluido através da glândula pineal, que transmite toda essa informação pelo sistema nervoso. Olha só. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente falou rápido aqui na aula passada, dessa questão da conexão. Então, ou seja, aí na apostila, depois vocês vão olhar com calma, a gente falou do caminho do pensamento. Né? Sai do espírito, emissor do cérebro dele, conecta com o cérebro do médium através da glândula pineal, né? E é distribuído pelo sistema nervoso e vai até o órgão sensível daquele médium para transmitir a comunicação. Então vamos supor que, no caso, a Giovana ela é médium de psicografia, escrevente. Então o espírito vai conectar nela, ela vai receber a conexão na glândula pineal, o cérebro dela vai distribuir para o sistema nervoso e ela vai, como que o espírito percebe que ela é um médium que tem mais sensibilidade na escrita, para escrever na mão? Porque ele se conectou no sistema nervoso dela, então ela vai escrever. Né? Se o médium é falante, a psicofonia que a gente está estudando, aí vai perceber que a sensibilidade daquele médium é na garganta, na glote, então ele vai falar, então o espírito vem e fala, né? Manda mensagem através do cérebro, da conexão fluídica, da fusão fluídica, e é feita então a comunicação. Ok? Vamos dar continuidade então, continuando nosso estudo sobre psicofonia. Então a gente aprendeu essa questão da conexão, que Herculano Pires trouxe para nós de uma forma muito maravilhosa, né? A gente entendeu que o termo incorporação não é o termo correto para esse tipo de mediunidade, que é o médium falante, o médium psicofonia, porque o espírito não entra no corpo, né? O espírito não entra no corpo, a conexão é mente com mente. A gente viu também os tipos de mediunidade que Allan Kardec no livro dos médiuns descreve. Pode ser que tenha mais, tá? Mas eu trouxe o que Kardec nos traz, né? A gente falou que tem os médiuns de efeito físico e o de efeito intelectual. Efeito físico provoca pancada, sons de batida, né? Objeto que transporta, vários efeitos físicos que acontecem. A gente viu os tipos de médium, efeito físico e efeito intelectual, né? Depois vocês vão dar uma olhada aí na apostila. E a gente viu que a psicofonia tem 4 tipos. A psicofonia em si possui 4 tipos: psicofonia consciente, psicofonia inconsciente. Quais são os outros? Intuitivo e o sonambulismo, que a gente já estudou o sonambulismo, por sinal, tá? Então a gente viu que tem esses 4 tipos de psicofonia, de um modo geral, tá? Hoje a gente vai dar continuidade no entendimento da psicofonia e na sua estrutura, e a gente vai fazer uma viagem pela história. Mas antes de fazer essa viagem, a gente vai continuar o raciocínio que a gente estava
em cima das explicações de André Luiz. A gente falou muito de André Luiz na aula passada e a gente vai continuar aqui. Olha que interessante esse trecho que ele traz no Missionário da Luz, no capítulo 16, a comparação que ele faz do processo psicofônico. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Olha que interessante, a comparação que ele fez. Ele comparou a enxertia de planta. Quando você pega uma planta que por algum motivo você não está conseguindo, ela não está conseguindo desenvolver, você pega ela e enxerta ela numa planta que já está sustentada, que já tem raiz, que já tem sustentação nutricional, ela já está desenvolvida. Aí enxerta ela ali, ela desenvolve. Por quê? Porque a planta que já está com raiz, ela começa a fornecer nutrientes para a planta que foi enxertada, e aí ela produz frutos. Isso é muito comum na agricultura, muito comum. A planta enxertada preserva a sua, vamos dizer assim, sua individualidade, ela continua sendo ela, e a planta que foi colocada nela, enxertada nela, recebe dela todos os recursos para ela dar frutos. Então é uma comparação maravilhosa e muito clara que André Luiz traz para nós. E aí, trazendo para a psicofonia, a gente entende o seguinte: nesse caso, na conexão da psicofonia, qual é o objetivo da psicofonia? Trazer frutos para ambos. A mediunidade existe para que seja exercitada a caridade. Então, no caso da psicofonia, como na enxertia, ambos colhem os frutos, tanto o médium quanto o espírito. Como? Se for um espírito sofredor, né? Um espírito que precisa de esclarecimento, um obsessor, ele vai se conectar ao médium, o médium vai fornecer a ele o ambiente, entre aspas, físico, para que ele perceba a situação que ele se encontra. Como assim perceba? Geralmente os espíritos inferiores ainda estão apegados na última reencarnação. Eles ainda preservam as sensações físicas. Por exemplo, se machucou, se sofreu um acidente, sente dor, sente mal-estar. A gente convive com isso aqui toda semana na sessão de desobsessão, né? Então o espírito ele se sente doente, ele se sente mal, ele está apegado ainda às experiências físicas da última reencarnação dele. Então ele necessita de ter o contato físico de novo, para ele entender melhor o que está acontecendo com ele. Às vezes eles perceberam que o espírito muitas das vezes ele está confuso, não está entendendo bem o que está acontecendo. Então ele fazendo esse contato físico, ele percebe, ele tem um entendimento melhor da situação dele, e aí ele consegue, através da psicofonia, perceber a presença dos mentores, e o esclarecedor, então, no caso, né, intuído pelos mentores, vai conseguir auxiliá-lo. E qual é o fruto que vai ser colhido ali pelo espírito? O acolhimento, o atendimento, o esclarecimento. E qual é o fruto que o médium colheu nesse caso? A caridade. Aí, o fato de exercer, o exercício em si da mediunidade e poder auxiliar um irmão de jornada, mesmo que não seja encarnado. E no caso do bom espírito? O bom espírito se conecta com o médium, utilizando os recursos anímicos do médium e físicos, para transmitir a sua comunicação, fazer ser ouvido por outras pessoas que não têm a capacidade de ouvi-lo no seu estado normal. E ele então vai colher o fruto de poder divulgar a sua mensagem, o seu ensinamento edificante, para que as pessoas possam aprender algo, se desenvolver. E qual é o fruto do médium? Conectou com o mentor, ele se conectou com o espírito bom,
além dele também estar aprendendo com aquele espírito, ele está recebendo todos os fluidos mais salutares daquele espírito. Lembram que é uma troca fluídica, que é a fusão fluídica que Herculano Pires nos traz? Então um sente o que o outro sente. Aí, não sei porquê, Alexandre, eu tenho a sensação, se você tivesse na aula passada, você ia me perguntar muito sobre isso. Pode. É o seguinte, essa é uma dúvida que eu tenho. Vamos supor, aconteceu na terça-feira agora. Eu esclareci, um irmãozinho estava com a dona Rosa e foi com a dona Nenê. E ele estava sentindo muita coceira, não estava aguentando coceira. Aí ele encaminhou, tudo mais, deu medicamento e encaminhou ele. Aí depois eu perguntei assim para a dona Rosa lá de embora: Dona Rosa, quem que na casa da senhora está com muita coceira? A pessoa estou morrendo de coceira. Eu não pode coçar, estou coçando demais. Aí eu te pergunto, essa coceira, ela é do espírito ou ela era dela? É dela que passou para o espírito ou do espírito passou para ela? O espírito passou para ela. Pelo que eu entendi que você falou, essa coceira era do espírito. E como é feita a fusão fluídica, olha lá. Olha lá. O espírito está sentindo dor de cabeça? Olha lá. Igual aconteceu ontem, que eu conversei com o seu mentor. Isso. Sim, exatamente. Eu fui dar um passo no rapaz aqui, na hora me deu dor nas costas e dor na cabeça. Aí ali eu sabia que era ele que eu estava pegando o fluido dele. Isso. Mas eu fiz os dois estudando a Rosa. Então, ou seja, é uma troca. Não é só tipo do espírito para o médium. É uma via de mão dupla. É conectado. Porque às vezes vem um obsessor em mim e eu tenho muito problema de coluna, ele fica fumando a coluna. Ele vai perceber. Então. Ele percebe. Então, pode ser os dois. Pode ser os dois, pode ser tanto. Pode ser os outros. Pode ser também, por exemplo, se eu estou com um problema no estômago. Por causa da minha dor no estômago, eu vou me afinizar com outro espírito que está com problema, que desencarnou com problema de estômago. Aí é um potencializando o outro. Isso pode acontecer. Ô Alexandre, a coceira era da Dona Rosa? Eu achando que era o tecido. Não, é você. Não era a Dona Nenê, não, foi o Léo. É porque o Léo estava sentado na Laura. Era o Léo. O Léo está assim: ai mãe, esse fogo da mesa está me dando energia. Eu falei assim: acho. Aí depois eu fui pensar: não foi não. Percebe aí? Agora a gente sabe como esse mecanismo funciona. Por quê? Está ligado ao sistema nervoso, glândula pineal, cérebro, sistema nervoso. Então sente. É porque eu sei que... E o espírito vai ter as sensações físicas de como você estiver. Ele vai perceber. Se você tiver, por exemplo, se você tiver com um mal-estar seu, eu estou com uma dor no braço, peguei peso, meu braço está doendo. Pode ser que o espírito sinta também. O quê? Eu lembrei do seu alfaiate agora no dia. Essa questão, nós ia trabalhar no sábado. E aí, eu lembro que eu fui arrumada, né? E pus um sutiãzinho aqui, ó. Olha, gente, olha que legal essa experiência. E aí, eu apertei demais, né? Porque eu saí de pressa, apertei o negócio aqui e fui trabalhar, né? Porque de lá eu ia para outro lugar. Primeira coisa que o amigo chegou e falou assim: sabe esse trem aqui, ó? Porque assim, não dá, ela não tem resolvida. Como é que essa mulher aguenta esse negócio de desconheira? Olha isso. O espírito, o mentor, conectou com ela para trabalhar. Mentor, não é obsessor, não. Mentor, para trabalhar. E fez eu mandou tirar sapato. Por quê? Eu não sou obrigada a ficar equilibrando o corpo dela, porque a bonita queria vir salto. Veio tirar o salto, ela tá pegando as blusas frente única, porque a marca desse ó, e fez ela. Viu? O mentor percebeu as sensações físicas exteriores dela, da roupa que estava incomodando. Essa questão aí, ó, que ela levantou aí sobre a questão do espírito de coceira, esse negócio aí, a dúvida se você estava com o médico ou com o espírito, né? Já aconteceu comigo. Eu tenho um problema de derme, de ter uma alergia uma vez por ano na época da seca que eu tenho, e pinica demais e coça demais na pele. Mas eu descobri, eu senti isso, eu sofri disso vários anos, sem saber o que era, até que o médico descobriu que tem um tipo de rinite que ao invés de atacar suas narinas, ataca sua pele.
A pele não tem nada, a senhora não tem nada, mas ela pinica como se tivesse espinhos. Aí chegou lá e está me pinicando. Eu fazia até assim. Mas eu não sabia, até eu não sabia que eu tinha isso. Depois foi descoberto a minha medicação, aí agora vejo uma vez por ano, eu ficava direto. Aí o espírito veio, a Luiz pegou na minha mão, mas eu não contei para ela que eu estava pinicando. Para deixar bem claro. Tá. Aí o espírito chegou lá e falou assim: deixa ela coçar, coça, eu também estou coçando, por que ela não pode coçar? Aí agora você vem cá. Quem estava coçando? Eu estava coçando porque eu tinha uma doença que eu não sabia que eu tinha. Uma doença simples, mas eu tenho esse problema. Aí eu atraí esse espírito que também tem essa dificuldade. Então nós saberemos exatamente. Eu estava com a coceira. Isso. Agora, Dona Rosa não tem o problema que eu tenho, mas ela poderia estar com o espírito com ela há muitos dias e ela está sentindo essa coisa. E ela está sentindo que ela está conectada ao espírito. Está conectada com ela há vários dias que a gente não sabe quanto tempo. Mas no meu caso, eu tinha mas eu traí, né? Esse espírito também começou a sentir. Quando ele entrou na faculdade da nossa irmã, ele começou a sentir a coceira. Eu disse: deixa ela picar, tô brincando, porque ela não pode brincar. Na hora eu pensei: olha, o espírito é imposto, é o espírito eu sei que eu tenho a doença, eu quase que levar para ele. Isso é engraçado, mas isso é muito engraçado, só que é muito comum isso, tá? Às vezes a gente acha que a gente está sendo obsediado, muitas vezes nós é que estamos obsediando a pessoa ou o espírito, tá? A gente atrai gente de longe. Isso, dependendo do tipo de pensamento que você está nutrindo. Isso. A gente estudou sobre isso. Uma observação que eu quero fazer, quando eu ia no centro, que eu fui com o negócio aqui no pescoço, por que ele reclamou? Porque eu estava começando a trabalhar, eu não tinha o controle, então era como se eles me desligassem um pouco do corpo e o espírito controlasse o meu corpo. Isso é verdade. No entanto, quando desconectava, se não estivesse perto de você, você poderia ficar, às vezes. Às vezes na hora da desconexão ali, ela cambaleava, ela tinha dificuldade de se equilibrar. Exatamente. Então quer dizer, como a conexão era muito mais forte, porque ele tinha que manter ali firme, tudo que eu estava sentindo, ele sentia. Por isso que ele ficava bravo. Mas não é só por isso não, sente porque por causa da fusão fluídica. Por causa disso. Vamos viajar? Ixi, vamos. Para onde eu vou, papai? Vamos começar com Emmanuel. Esse dói. Isso aí dói, esse livro de luz dói demais. Emmanuel nos trouxe para nós. Você está no capítulo 103, daqui a pouquinho vocês vão entender que capítulo é esse, sobre o que ele está falando, mas é uma excelente introdução para a nossa viagem. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Olha a responsabilidade de nós, médicos. A nossa missão é ser intérprete de Deus. E enquanto a gente não se prepara e se coloca à disposição de Deus, nós somos intérpretes de outros. Olha a responsabilidade. São os médiuns que são a principal ferramenta da transição planetária. Olha o peso disso, gente. Olha, por que a gente está sendo tão cobrado? Olha o peso disso. Tá. Emmanuel traz isso para nos mostrar não só o peso da responsabilidade do médium, mas para mostrar a grande missão da mediunidade em si no universo, a sagrada missão da mediunidade. Sagrada missão da mediunidade, para quê? Para nos ajudar a evoluir como seres humanos. E aí, ele vai lá atrás
ele volta no tempo e nos remete a um tempo passado, que é a raiz, o início do prenúncio do Consolador prometido. Um dia na humanidade que marcou época na história da humanidade. Um dia que foi marcado pelo início da segunda etapa do Cristo no seu projeto evangélico. Um dia que Jesus mostrou para a humanidade o seu potencial. Vocês sabem do que eu estou falando? Que dia é esse? Alguém quer chutar aí? Pode falar. Que dia é esse que eu estou chutando? Que eu estou falando? O Cristo cravado na cruz, ele fala assim: Deus, perdoai, vocês não sabem o que falar. Tá, mas não é disso, não é. É depois do desencarne de Jesus, teve um dia que marcou essa nova etapa do Evangelho de Jesus. Quando ele foi ter o Paulo de Tarso. Não, foi importante também. O dia. O dia não é, não vai. 1860. Fala na sala. Na França. O dia não é. Foi bem antes, Dri. Bem antes disso. Muito antes disso. Moisés, Castelo. Logo depois. Logo depois, quando Pedro está dormindo no barco. Moisés. E chama Pedro, e Pedro começa a caminhar nas águas para encontrar Jesus. Nem se lembra que ele é o filho dos mortais. Ele começa a afogar, Jesus cata os cabelos para o barco de novo. Não, também desse dia. Gente, essa segunda etapa do Evangelho de Jesus é onde ele fala assim: é um momento em que o Evangelho, trazendo o Evangelho, que reformará o caminho dos povos. Pentecostes. Nossa, A gente não fala muito disso. mas a gente estava lá. Pois é, mas hoje a gente vai entender qual o significado verdadeiro desse dia em que foi considerada a primeira grande reunião mediúnica do cristianismo. Tá. Por que Pentecostes é tão especial? E por que ele tem a ver com psicofonia, com mediunidade? Primeiro, que eu acabei de falar, foi considerada a primeira grande reunião mediúnica do cristianismo. Pausa. Vamos entender essa data. Porque você deve estar pensando assim, mas é uma comemoração católica. Hoje a Igreja Católica comemora Pentecostes, sim. Mas a raiz de Pentecostes não tem nada a ver só com o catolicismo. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com o cristianismo. O cristianismo não é só catolicismo. E o cristianismo são todas as religiões que aceitam e defendem as ideias de Jesus. Ok? Inclusive o Espiritismo. Tá. Então, por que estamos viajando para o dia de Pentecostes? Vamos entender o que é essa data, o que ela representou na história e onde entra a mediunidade nessa história e onde entra Emmanuel nessa história. Vamos lá. O que significa Pentecostes? O conceito do nome Pentecostes significa 50º, é o 50º dia. E isso é o significado do nome. Por que ele tem esse nome então? Porque ele representa o 50º dia. 50º dia do quê? Depois da Páscoa. Tá? O dia de Pentecostes é comemorado 50 dias depois da Páscoa. Tá bom? Onde que você quer chegar? Vamos viajar na história. Antes de Cristo. Bem antes de Cristo. Isso mesmo. A Páscoa é a comemoração da libertação dos hebreus, hoje chamados israelitas, que fugiram do Egito, eram escravizados no Egito. E esse povo foi libertado por Moisés.
aqui a gente vai lembrar, né, dos fatos famosos da Bíblia, né? Eles atravessam o Mar Vermelho, fugindo do exército egípcio, né? Então, essa saída do povo hebreu, essa libertação do povo hebreu, por isso se comemora a Páscoa. Então, Páscoa significa libertação, momento de libertação. E aí tem todo aquele significado, né? Aí vem coelhinho, vem ovo. Ah, por que tem coelho na Páscoa? Só um adendo aqui, uma curiosidade para vocês. Vocês sabem por que tem coelho na Páscoa? Por que o coelho é um símbolo da Páscoa? Ele é gentil. Ele é gentil? Porque na Europa, quando termina o inverno, os primeiros animais que saem são os coelhos. Então, quando começa a haver coelho na Europa, significa que o inverno está acabando. Então, é um novo período, período de liberdade, de você poder sair, porque o inverno não vai te obrigar a ficar preso mais no frio intenso. Por isso, o símbolo do coelho. Por que o ovo? Porque o ovo significa nascimento, novo ciclo, nova vida, que é a representação da Páscoa. Bom, voltando aqui. Então, Páscoa é a comemoração da libertação do povo hebreu. Lembrando que Jesus comemorava a Páscoa, viu? Porque senão vai achar que Páscoa é renascimento de Jesus, é ressurreição de Jesus. Jesus comemorava. Vou chegar lá. A sua família. Isso, vou chegar lá. Vou chegar onde entra Jesus nessa história. Porque era uma festa do povo hebreu, do povo judeu. O povo judeu comemorava a Páscoa, certo? E Jesus comemorou a Páscoa também. A Páscoa existe antes dele, então ele comemorou a Páscoa. Ele, como bom judeu, seguiu todas as tradições. Punha o pai na cabecinha, ia de sábado para a sinagoga, para estudar, para ler com o pai dele, como todos os filhos faziam. Isso mesmo. Beleza, entendemos então a Páscoa. E por que Pentecostes, os 50 aqui? Porque os judeus demoraram 49 dias para chegar ao Monte Sinai, ou seja, atravessar o deserto de Sinai, atravessar o Mar Vermelho e chegar no monte. Nesse Monte Sinai foi onde Moisés subiu e recebeu as tábuas com o decálogo, que são os 10 mandamentos. Então, quando Moisés sobe no monte, recebe os 10 mandamentos, foi o 50º dia da saída do povo hebreu do Egito. Por isso, Pentecostes. Daí vem o nome Pentecostes. Então, o povo judeu, além da festa da Páscoa, fazia a comemoração, a festa de Pentecostes, que comemorava exatamente os 10 mandamentos. Por quê? Por que os 10 mandamentos, o ato de Moisés trazer os 10 mandamentos era comemorado? Porque até então, pensa bem, um povo que era escravo, foge, vai para outro lugar, era um povo sem lei, sem território, sem noção de civilização, não tinha regra, era rouba-rouba. Então, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, era uma forma de colocar a civilização no rumo, ou seja, pegar aquele povo e tornar ele um pouquinho mais civilizado. Começar a colocar regras na sociedade para convívio social. Isso, é lógico, todo convívio social precisa de regra, né? O meu direito vai até onde começa o seu. Entende? Toda convivência tem que ter. Então, os 10 mandamentos foi um marco para o povo judeu na época, o povo hebreu, que começou a ter uma certa civilização. Que já começou aí a mediunidade da escrita espontânea, sem ter escolha. Vale notar que os 10 mandamentos vieram, ou é uma pneumatografia, ou é uma psicografia. Eu acho que é. Não tem nada que comprove o que é, mas ou Moisés, mediunizado mesmo, cravou os mandamentos nas pedras, ou foi uma escrita direta. Realmente, os textos apareceram na pedra, e isso é chamado de pneumatografia, um tipo de mediunidade.
A gente vai estudar melhor sobre isso. Escrita direta. Beleza, então a gente entendeu a origem do Pentecostes, comemoração dos 10 mandamentos, 50 dias depois da Páscoa. Até aí, beleza? Ficou claro? Ok. E aí veio Jesus. Veio Jesus, que respeitou as tradições da época, participava das festas da época. Tem uma terceira festa também, que não vem ao caso de falar. São 3 grandes festas do povo judeu, tá? Então, Jesus participava dessas festas. E aí aconteceu o que aconteceu com Jesus, ele veio pregar o evangelho, ele foi crucificado. E aí a gente teve o ato da ressurreição do Cristo. E Jesus foi estratégico. Pensa bem, vamos pensar nos dias de hoje. Você precisa divulgar uma ideia sua, um serviço, um evento que você está fazendo. O que você vai fazer? Você não vai procurar os lugares onde tem mais gente para você divulgar de uma forma mais fácil? Então Jesus sabia que na Páscoa se reunia, sabia que nas grandes festas o povo reunia, e ele escolheu aparecer na Páscoa. Foi estratégico. O projeto da implantação do evangelho dele, isso fazia parte do projeto dele. Então ele escolheu aparecer na Páscoa, onde tinham mais pessoas reunidas. Foi a sua primeira aparição. E hoje se comemora a Páscoa como a ressurreição de Cristo. A Igreja Católica não comemora a libertação dos hebreus, dos judeus. A Igreja Católica comemora a ressurreição de Cristo, porque foi a primeira aparição dele, depois do desencarne dele na cruz, no dia de Páscoa. E aí ele veio trazer, o que ele veio trazer? Veio trazer a comprovação da sua palavra, da verdade. O que ele falava? O verdadeiro reino é o reino do meu Pai que está no céu. Não era isso que ele falava? E eu mandarei para vós o Espírito da verdade, o Consolador. E ele veio cumprir a promessa. Quem é o Espírito da verdade? Ele voltou, porque ele disse: eu mandarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele veio cumprir o que ele prometeu. E ele veio provar que, além da matéria, do corpo físico, existe uma vida no reino do céu, no reino de meu Pai. Ele prometeu que mesmo com a morte do corpo, o Espírito vive. O Espírito vive. Aí ele mostrou. O Espírito redivive. E ele veio provar isso aparecendo. Aí, gente, é efeito físico, tá? Jesus apareceu realmente, o seu perispírito apareceu para os apóstolos, teve várias aparições, não foi só na Páscoa, foi várias, teve, do que você falou, foi Pedro, né? Não, Pedro. de Pedro é até engraçado, né? Pedro, tu confias em mim, então venha. E aí ele... Mas as águas, né? Aí Pedro foi. Maravilhado de ver Jesus, foi na água. Paulo de Tarso também, né? Várias aparições, Madalena, ele apareceu por Madalena, né, e tal. Ele teve várias. Então, esse processo da Páscoa até Pentecostes foi o período que ele ficou aparecendo para os apóstolos, dando continuidade ao evangelho dele. Por isso é a segunda etapa do projeto evangélico. Entendeu? A primeira etapa, enquanto ele estava aqui, encarnado. A segunda etapa veio nesse momento em que ele veio como Espírito, dar a prova do que ele falava. Existe sim um reino além da vida física, do meu Pai que está no céu, e eu estou aqui para te provar, eu estou vivo, eu não morri, né? A igreja chama de ressurreição, a gente sabe que não existe, não é possível o corpo físico ressurgir, renascer, ele não volta à vida, desculpa, mas o Espírito vive, e Jesus comprovou isso, deu testemunho dele próprio do que ele falava, como sempre ele fazia, né? E como que termina essa saga de Jesus na terra? No dia de Pentecostes, porque ele falou: derramarei meu Espírito sobre vós. O dia de Pentecostes foi maravilhoso, de arrepiar. Imagina, você já parou, estudando, você parou para pensar
Então ele fala a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, que ali em Pentecostes, naquele dia, no 50º dia depois da Páscoa, encerra-se as aparições de Cristo, encerra-se esse segundo ciclo do projeto dele, com esse fenômeno maravilhoso. Vamos entender esse fenômeno? Está aí na apostila, nós vamos ler agora. Pentecostes está na Bíblia, Atos dos Apóstolos, tá? Vamos ler os versículos 1 a 18, tá? Na página 63 da sua apostila. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos? Cada um de nós em sua própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Olha a quantidade de povos diferentes estavam nessa reunião. E todos foram tomados pelo Espírito Santo e falavam línguas. Começaram a falar línguas nativos da região. Continuando, daqui a pouco a gente vai comentar. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que eles estavam falando? Coisas de Deus, continuando o Evangelho de Jesus na própria língua nativa. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11. Que 11? Os apóstolos. E em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Olha que maravilhoso foi esse fenômeno. Foi um fenômeno, tipo assim, está ali para quem quisesse ver. Alguns até duvidaram: esse cara estava bêbado, estavam loucos. Mas Pedro veio e reafirmou: está sendo cumprida aqui a profecia. A profecia está sendo cumprida. Pedro era o apóstolo mais próximo de Jesus. Isso. Vivia na casa de Pedro. Isso. Ficava muito na casa de Pedro. Jesus, o primeiro evangelho do lar, Jesus quem fez na casa de Pedro. Jesus comia na casa de Pedro, dormia na casa de Pedro, andava com Pedro. Jesus não tinha casa, não tinha ninguém, como diz o Aloysio lá, né? Jesus era morto de fome, um bando de gente morta de
parar de feijão. Sobrava para Pedro, né? Sobrava para Pedro. Pedro ventou até o final. Olha só, gente. Estima-se que tinham 150 pessoas nessa reunião. Vamos realizar, vamos entrar no conceito. Vamos visualizar isso. Olha essa imagem. Essa imagem representa o Pentecostes. As línguas de fogo, todos conversando em línguas diferentes da sua. Vamos entender. 150 pessoas, em média, reunidas nesse dia. 9 horas da manhã. E dessas 150 pessoas, eram gente de vários lugares ali da região do mundo, ali. De Roma, do Egito, etc. Ou seja, várias culturas, várias línguas. Tá? Várias línguas. Imagina você estar num evento internacional. Você vai ter ali americano, vai ter espanhol, vai ter chileno, vai ter português, vai ter francês. É mais ou menos isso. Um evento internacional. De repente houve um som, um estrondo, parecendo uma grande ventania. Veio aquele estrondo. Aí, pessoas do lugar, nativos ali do lugar, ouviram o barulho e foram até o local. Ou seja, os 150 virou, sei lá quantos, uma multidão de pessoas. Percebe-se línguas de fogo descendo, luzes. Essas luzes separam-se e cada uma toma um dos 150. Os 150 foram mediunizados na mesma hora. Olha isso. 150 pessoas de diferentes nações são mediunizados. Essas luzes, que eles chamam línguas de fogo, vêm na cabeça de cada um deles. E a partir deste momento, eles começam a falar a língua dos habitantes ali de Jerusalém, para a multidão, transmitindo o evangelho para os nativos, na língua deles, numa língua estranha, e começam a pregar o evangelho. 150 pessoas, uma multidão, parece uma luz na cabeça deles, e começam a falar em outra língua. Aí, uma breve pausa aqui. Ele falou assim: derramarei o Espírito Santo. O Espírito Santo. Primeiro, a palavra santo não foi colocada nas escrituras originais, segundo Caibar Schutel. Ele tem uma obra que chama Vida e Atos dos Apóstolos. Ele diz que nas obras originais, nas escrituras originais, não tem essa palavra santo. Fala Espírito. O Espírito desceu em línguas de fogo. Espírito. Quem colocou santo na história foi a Igreja Católica, para defender a sua tese da Santíssima Trindade. Tá? Então, nas traduções das Escrituras, a Igreja Católica resolveu incluir essa palavra para defender o mistério da Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Isso para a Igreja Católica. Então não existia a palavra santo. Então Espírito. Só que aí a gente vai entender na própria análise do trecho que está falando aí na Escritura. Fala assim: línguas de fogo. Ele não fala língua de fogo. Uma língua de fogo que se dividiu e mediunizou todo mundo. Ele não fala língua. Ele fala línguas. Porque a gente pode falar assim, não, pode ser um espírito que ele se desdobrou e aí todo mundo recebeu a mensagem dele, porque um espírito tem esse poder. Mas ele fala línguas de fogo desceram. Então são vários espíritos que desceram. Os espíritos desceram e cada um desses espíritos, mensageiros de quem? De Jesus. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Os espíritos, as línguas de fogo desceram e cada uma se conectou com
com uma pessoa dessas 150. Mediunidade. Conexão fluídica, fusão fluídica, e eles começaram a falar. Que mediunidade que a gente está falando? Psicofonia, que é representada no caso como xenoglossia. Vamos entender os fenômenos aí. Então vamos por parte. Fenômenos mediúnicos do dia de Pentecostes. Desse dia, né? Que foi o nosso dia derradeiro da vinda do Consolador. Quais foram os primeiros? Tipologia. O que é a tipologia? A gente viu isso na aula passada, né? Tipologia é a mediunidade que produz sons, ruídos, pancadas, sons. Então, eles estavam lá reunidos, de repente veio um estrondo, um som que parecia uma forte ventania. Primeiro fenômeno que aconteceu, veio o estrondo. Segundo fenômeno, aparições. Que aparições? As línguas de fogo. O que eram essas línguas de fogo? Poderiam ser aparições dos espíritos ou das luzes dos espíritos que desciam e se conectavam a cada médium ali dos 150. Então era aparição, médium, isso é efeito físico. Tá? A mesma coisa, tem um espírito aqui, ele aparece aqui para a gente, como Jesus fez. Na ressurreição, Jesus apareceu para os apóstolos. Então é uma mediunidade de efeito físico. Ele apareceu. Então foram esses dois efeitos físicos que a gente teve em Pentecostes. E o último e derradeiro e definitivo, efeito intelectual, psicofonia com xenoglossia. Psicofonia por quê? Porque eles falavam. Eles não falavam? Falavam. Daí, agora vocês entenderam por que a gente está falando de Pentecostes? Porque a gente está falando de psicofonia, médiuns falantes. Eles falavam, só que eles falavam outras línguas. Por isso, esse nome esquisito aqui. Xenoglossia é a mediunidade de transmitir a comunicação em outra língua. Então, quando você transmite a comunicação em outra língua, diferente da do médium, é uma xenoglossia. Então, eles falavam outras línguas com a multidão. Pode falar. Então, esse xenoglossia tem a ver com poliglota ou não? Sim, tem a ver. O médium poliglota pratica a xenoglossia. Um é a ação, o outro é o médium. Entendeu? Um é a ação de falar outras línguas. Ok? Olha que fantástico foi esse fenômeno, gente. E eles falavam e traziam o evangelho. Aquilo foi um marco do fechamento do segundo ciclo de Jesus. Foi a última aparição, entre aspas, de Jesus na terra. Foi quando ele deixou realmente o Espírito dele derramar sobre todos os povos. Não tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ali? Olha que maravilhoso isso. Aí a gente pega Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Pensa bem, você está seguindo Cristo está falando um monte de coisa, fez milagre, você está ali, de repente, na sua frente, quase 200 pessoas começam a falar outra língua, você escuta um barulho, você vê luz, você fala, meu Deus do céu, se existe mesmo. Tipo assim, era o que eles precisavam de fenômeno para provar o que Jesus falava. E aí eles compraram uma convicção dentro deles, que foi a verdadeira crença, a verdadeira fé viva, nasceu neles ali, e aí eles saíram pregando, e o evangelho se tornou cada vez mais vivo, que aí espalhou de vez, porque não era só Cristo falando mais, eram todos eles falando. Continuando, olha o que Emmanuel fala.
Estabelecera-se a era da mediunidade. Tipo assim, foi um marco inicial da mediunidade cristã no mundo. Alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E é verdade. Isso foi há 2021 anos atrás. E até hoje, crescendo. Continuando. Contra seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. O que ele está falando aí? Aqueles que duvidam, aqueles que ainda estão apegados à matéria, às sensações físicas, estão escondidos atrás da racionalidade, o São Tomé, né, vê para crer. Esses são contra, eles não acreditam ainda. Apesar de quem ainda é contra, de quem ainda não acredita, continuando. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Gente do céu. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos, porque os apóstolos naquele momento, a fé deles, eles se irradiavam, a fé deles ficou totalmente à flor da pele, né? Dilatada deles, ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, que é a mediunidade, como a alma imortal do cristianismo redivivo. A mediunidade, gente, veio para continuar o que Cristo começou. E começou quando ele desencarnou, ela já apareceu, assim, ele já fez com que o mundo a conhecesse. E ficou registrado nas escrituras sagradas para a humanidade inteira ler. O pior cego é aquele que não quer ver. Os que não creem porque não querem crer. Os que estavam lá no dia de Pentecostes viraram as costas e falaram: esse povo está bêbado, é louco. Ou seja, não adianta se querer insistir com quem não quer. O cara estava lá, ele viu o fenômeno acontecer na frente dele e ele não acreditou. Então acredita quem quer. Só que a partir daí o negócio tomou uma proporção gigantesca. A mediunidade foi só crescendo no mundo. E Cristo fez de uma forma. Por que ele escolheu Pentecostes? Por que ele escolheu uma festa onde estavam reunidos centenas de pessoas? Para que fosse registrado o fenômeno. Para que marcasse de verdade o que ele falou. E aí a gente teve a primeira comprovação de psicofonia cristã na história da humanidade. Por que cristã? Da era de Cristo. E ela vem, porque ela existe hoje, o Consolador prometido. Porque a mediunidade é que vai fazer com que o Espiritismo, sendo considerado o Consolador prometido, a mediunidade é a ferramenta que vai levar esse consolo, esse alento para quem precisa. Essa é a verdadeira mediunidade. Essa é a verdadeira mediunidade, a que está alinhada com a mensagem do Evangelho. Ser médium não é apenas executar fenômenos. A gente já estudou isso aqui no capítulo 5, no item 5.1. A gente falou disso. Desenvolver mediunidade não é apenas praticar fenômeno. Transmitir uma mensagem e receber um celular faz. Por isso que eu pus essa imagem aqui. Transmitir e receber mensagem, celular faz isso. Agora, ser um médium de verdade é um médium que faz isso. Ai, Duda, Sentiu o desespero brilhar.
Ser um médium de verdade é porque trabalhar só com fenômeno por trabalhar, você pode transmitir um monte de mensagem. Trote todo mundo passa. Por que os espíritos não? Se eu não for um médium que busca a minha reforma íntima, que não busco me melhorar, não busco elevar a minha moral, eu vou dar voz para quem? Quem vocês acham que eu vou dar voz? Se eu continuo alimentando os meus vícios, a gente falou aqui no início da vibração baixa, do pensamento negativo. Se eu alimento o pensamento negativo, para quem que eu estou dando voz com a minha mediunidade ou com a minha psicofonia? Os que querem falar futilidades, trivialidades, mistificações, enganos, que querem causar discórdias. É para isso que eu quero ser médium? Para transmitir esse tipo de mensagem? Não. Eu tenho que ser médium para transmitir a voz do Senhor, que é a primeira frase que eu coloquei aqui, que Emmanuel nos trouxe. O médium de verdade é o intérprete de Deus. O verdadeiro médium é o intérprete de Deus. E para que você seja intérprete de Deus, você tem que elevar-se. Emmanuel disse: as pessoas buscam Deus em você, nas suas atitudes. Principalmente quem vive falando de evangelho, fala de centro, fala da igreja, fala não sei na onde, Deus, Jesus, as pessoas buscam em você. Seja, pratique, não é só falar, tem que praticar. Por que a espiritualidade cobra a gente todo dia? Por que eu recebo mensagem quase toda semana? Pratica o que você está falando. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu pratico, gente. Né? Eu estou trabalhando isso em mim diariamente. E muitas das vezes escorregando. Só que no Evangelho fala assim, no capítulo que fala o homem de bem, ele nos dá um consolo aí. Ele fala: temos que preocupar em ser homens de bem, temos que nos preocupar em trabalhar em nós a reforma íntima para nos tornar homens de bem, porque nós sabemos que estamos no início da caminhada evolutiva, ok? Mas temos que trabalhar, ficar parado não, tá? Temos que trabalhar e sermos intérpretes da voz divina. Essa coisa da reforma íntima. Uma coisa que a minha mãe falava para mim, e eu escutei muito isso também. Eu vejo assim, gente, eu não estou fazendo crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Mas é porque eu já vejo isso constantemente. Muita gente às vezes vai atrás de, vou fazer curso disso para melhorar minha espiritualidade, curso daquilo, curso de cá, curso de lá. Gente, quer melhorar a mediunidade? Faz a reforma íntima. O melhor processo para você melhorar a sua mediunidade é a reforma íntima. Porque não adianta também você ter mediunidade e não ter a reforma íntima. O conhecimento é importante. Porque o conhecimento te abre a luz do caminho para você seguir. Ele te ajuda, né? ele é um auxiliar. Ele é a primeira asa. Mas aí tem que ter a segunda asa, né, Marcelo? É o amor. Que é o amor. Falar em amor. Ainda que eu falasse dos homens, muita gente tem gente que acha que foi Renato Russo que disse isso. Renato Russo. Isso está na Bíblia, tá, gente? Coríntios 13, versículo 1. Olha a profundidade dessa frase, que muitos já ouviram, mas vamos entender a profundidade para a gente encerrar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Pausa. Falar a língua dos homens, o meu conhecimento, dos anjos, dos espíritos, a mediunidade da fala, que eu transmiti o Evangelho, o Espírito vem lá do firmamento e vem desconectar comigo, o Espírito de luz, para eu transmitir o Evangelho dele. Ainda que eu transmita o Evangelho dele, mas se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Só faz barulho. Onde está o amor? O amor é o outro braço, a outra asa, que é a prática, a ação, a caridade. É você fazer pelo outro. Amai-vos e instruí-vos. Aos médicos, cada grande tarefa de consolação, seja
Entre a consolação e a vida. Só um comentário aqui. Evidentemente que a nossa grande busca é a reforma íntima, né, para que nós consigamos evoluir e assim também fazer com que as pessoas ao nosso redor evoluam. Então, isso é algo natural. E aí, eu estava pensando aqui numa parte lá do missionário da Ruth, que o André, era até a parte dos passes, né? Aí o André pergunta assim para o Alexandre, mas tudo bem, a pessoa que está vindo do centro aqui e tal, ela está num caminho positivo de edificação. Mas qualquer pessoa pode dar paz? Como é que funciona isso? Aí ele fala assim, não é bem assim, né? A primeira coisa que a pessoa tem que ter, a primeira, para ela até buscar reforma íntima, é a boa vontade. Entendeu? É o primeiro passo que tem que ter, é a boa vontade. Que é aquele passo inicial que você dá para ingressar em algo e depois desenvolver. Entendeu? A vontade de fazer o bem, a vontade de estar no caminho do bem. E aí, se você for ver o vídeo do Jacob Melo, ele fala, não adianta ter boa vontade, tem que ter vontade. Porque ele reafirma a ação aí, né? Porque a boa vontade é o desejo de fazer o bem, e a vontade é a ação de fazer o bem. Ele fala isso nesse sentido. Mas é isso aí mesmo. É você querer o bem. Ontem a gente teve a visita de um irmão nosso, uma irmã nossa, que vai ingressar aqui na casa, e ela se abriu com a gente, dizendo da vida que ela vinha tendo, né? E uma vida que só trouxe resultados desastrosos para ela. E hoje ela está buscando outro caminho. E a primeira coisa que a gente faz com alguém que chega assim, né? Que alguém se despe para você e fala, olha, eu errei, mas agora eu quero procurar a boa vontade, eu quero procurar outro caminho. E a gente o que faz? Aponta o dedo e julga. E ela confessou para a gente que ela já foi, outras casas rejeitaram ela, por causa do passado dela. Olha isso, gente. Como é que uma casa pode se dizer espírita, rejeitando o irmão, independente de quem seja? Falta de caridade. A gente está aqui para fazer caridade ou para julgar e falar, eu sou espírita, eu sou melhor que ela? Pelo contrário, nós somos o pior. Tá? O importante é isso, buscar o conhecimento e agir. Buscar ação, buscar o amor. Sem o amor, eu sou só uma buzina que está buzinando, falando aos quatro ventos, mas que não tem valor, não tem raiz nenhuma. Tem que trazer para mim. E é aí que acontece a reforma íntima. Quando eu começo a praticar o Evangelho, é aí que eu estabeleço a minha reforma íntima. Quando eu ouço lá assim, seja indulgente, e aí eu olho para um irmão na rua, em vez de falar assim, nossa, o cara está sujo, eu falo assim, nossa, ele precisa de uma ajuda, eu vou levar ele para tomar um banho. Viu a diferença? Você faz a reforma íntima quando você começa a implantar no seu coração, no seu comportamento, o que o Evangelho ensina. Aí que está a reforma íntima. É aí que mora a reforma íntima. Entenderam por que a gente falou de Pentecostes? Então vamos. Antes de encerrar, é o mesmo exercício, tá? Aí a diferença é que aqui eu fiz uma perguntinha, tá ficando mais fácil? Você não vai ter como saber que você não fez a primeira semana. E a reforma íntima é tão importante, que eu estava até lendo esses dias, tem uma frase que me ateve a essa questão. É assim, todo obsidiado é médium, mas nem todo médium é obsidiado. Exatamente. É o ponto principal nosso, que a gente está aqui para melhorar como pessoa. E quanto mais o padrão evolutivo, evidentemente, melhores
melhor colheita terá. Com certeza. E o caminho é o Evangelho. Praticar o Evangelho. Conhecimento ilumina. E a caridade reforma íntima. E a gente está buscando crescimento. E aos pouquinhos a gente está começando, engatinhando ainda, mas começando a praticar. A gente, todo trabalho fala, agora é amor. Aqui agora a gente vai doar amor. Não interessa quem está. Você vai tratar como se fosse seu parente mais próximo, mais querido. Então vamos pedir de novo, nós vamos nos posicionar de uma forma mais confortável. Enche o peito de ar e solta. Respira. Maravilhosos que tivemos essa noite, o entendimento de uma passagem, de um projeto de Deus executado por um dos seus filhos queridos, que trouxe para a humanidade um novo rumo, um projeto que está muito mais além da nossa compreensão, mas hoje a gente pôde entender um pouquinho mais dele, que é o Evangelho. Entender por que nós temos a mediunidade nas nossas mãos, essa ferramenta abençoada, iluminada, poderosa e sagrada que Deus nos deu para dar continuidade nesse projeto que o Criador mandou para nós aqui neste planeta. E cabe a nós, cada um de nós, no seu íntimo, no seu dia a dia, nas suas pequenas atitudes, colocá-lo em prática. Porque se cada pessoa da humanidade fizer isso, a humanidade vai progredir. Então vamos, cada dia mais, enxergar nossa mediunidade, o sagrado da nossa mediunidade, o quanto ela é importante e o que ela representa, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares, das pessoas que a gente conhece, que a gente convive, para a vida de toda a humanidade. Vamos enxergar e agir como ela deve e merece ser respeitada. A mediunidade sagrada de Deus. E por isso, só por isso, é motivo suficiente de agradecer e de amar a Deus ainda mais por tudo que Ele permite que seja feito por nós, por tudo que a espiritualidade faz por nós, inspirada e direcionada por Deus, para que possamos crescer e dar mais um passo no caminho da evolução. Então irradie todo o amor e gratidão que você tem agora. Se conecte com Deus, vai na fonte, agradeça a Ele, porque quando você agradece a Ele, você agradece por todo o resto. Agradece a Jesus, os amigos espirituais, a todos. E em forma de gratidão, então, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.
muito